Você já ouviu falar das peregrinações para Santiago de Compostela? As peregrinações para Santiago de Compostela, localidade da atual Espanha, começaram na Idade Média. O objetivo era chegar à cidade por um motivo muito valorizado pelas sociedades medievais: a fé. Os peregrinos vinham de muitas regiões. Assim, nesse período foram organizadas diversas rotas de peregrinação. A mais conhecida é o caminho francês, que sai da região da Gália e vai até Santiago de Compostela. Mas os viajantes também seguiam por vários outros trajetos, com destaque para 4 deles. Caminhos moçárabes, que partiam de diferentes cidades do sul da Espanha e encontravam a Via da Prata, uma antiga estrada romana que atravessava toda a Península Ibérica. O caminho meridional, que começava em Granja de Moreruela, onde ficava um grande mosteiro cisterciense. O caminho sudeste, que partia de Valência e se dirigia à Via da Prata. E o caminho central português, que se iniciava em Lisboa. Mas quem foi o Santiago que deu nome à cidade e qual a sua relação com as peregrinações? Nos chamados Evangelhos e no livro de Atos dos Apóstolos é mencionado um Tiago conhecido como o Maior, que nasceu em um lugar chamado Betsádia Júlia, cidade que ficava perto do mar da Galileia e do Rio Jordão. Esses textos neotestamentários informam que ele era filho de Salomé e Zebedeu, tinha um irmão chamado João, era pescador, se tornou um dos 12 seguidores mais próximos de Jesus Cristo, ou seja, um dos seus apóstolos. Ainda segundo os textos bíblicos, depois da morte de Jesus, Tiago continuou a pregar e foi morto por isso. Ele foi executado no ano de 42 por ordem do rei Herodes Agripa. Com o passar dos anos, conforme mais pessoas se tornavam cristãs e a história de Jesus e seus seguidores foi sendo mais conhecida, Tiago também foi ficando mais famoso. Esse prestígio se manteve mesmo séculos após a sua morte. Assim, cerca de 400 anos depois do seu falecimento, outros relatos continuaram a ser escritos sobre ele, seja para satisfazer a curiosidade das pessoas, seja para divulgar valores cristãos. Essas narrativas indicam que Tiago havia pregado na região onde hoje ficam Portugal e Espanha. Na sequência, teria voltado para a Judéia e sido morto. Seus seguidores, então, teriam resolvido fugir com seu corpo, chegado a Galiza, no noroeste da Península Ibérica. Depois de algumas aventuras, ainda conforme o relato, eles teriam conseguido sepultar o corpo do apóstolo. Nos séculos seguintes, aquela região experimentou muitas mudanças. Foi dominada pelos chamados povos bárbaros e depois pelos muçulmanos. Dessa forma, segundo a tradição cristã, o túmulo de Tiago teria sido abandonado e esquecido. Os textos indicam que esse sepulcro só foi reencontrado no século IX, mais de 700 anos depois da sua morte. Quando essa suposta descoberta aconteceu, a notícia foi amplamente divulgada. Tal divulgação favoreceu, a partir do século X, o movimento de peregrinação de cristãos até o local. Até hoje, não foi provado que o corpo naquele túmulo era mesmo de Tiago, mas as pessoas acreditavam que sim. Portanto, o lugar foi ganhando fama e ali surgiu a cidade de Santiago de Compostela. Com o passar dos anos, muitas histórias foram contadas sobre milagres que teriam sido realizados por Tiago nesse lugar. Isso fez com que o número de peregrinos aumentasse ainda mais. Até hoje, todos os anos, milhares de pessoas fazem peregrinações a Santiago de Compostela, o que continua inspirando novas histórias transmitidas em livros e filmes.
Visite as redes sociais do PEN para conhecer mais sobre o nosso trabalho de integração entre ensino, pesquisa e extensão.